Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, como eu disse, é um livro histórico que mostra o comportamento dos apóstolos após a subida de Jesus de volta para o Pai. Então o livro de Atos dos Apóstolos mostra a vida daqueles homens que passaram 3 anos e 6 meses aprendendo com Jesus. Agora a igreja está nascendo, a igreja está começando. Jesus, vamos dizer que os 3 anos e 6 meses que Jesus passou com seus apóstolos, era 3 anos e 6 meses de estudo que Jesus estava passando para eles, 3 anos e 6 meses de aprendizado, exatamente para que quando Jesus voltasse para junto do Pai, agora os seus apóstolos iriam fundar a igreja, e ali eles iam colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Então, o que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, a atitude dos apóstolos, a forma como eles se comportaram, a forma como eles conduziram a igreja, eles estavam procurando fazer o quê? O que eles haviam aprendido com o Senhor Jesus, amém? Porque Jesus não estaria mais ali fisicamente, o Espírito Santo ia lembrar, como Jesus disse, o Espírito Santo vos lembrará todas as coisas que eu vos tenho dito. Então o Espírito Santo que eles receberam, que é a capacidade de Deus na nossa vida, deu a eles, começou a lembrar eles de tudo que Jesus tinha ensinado, e ali eles começaram a colocar em prática, porque a igreja ali no dia de Pentecostes se reuniu com 120 irmãos aproximadamente, esperando a promessa de Jesus. 40 dias depois que Jesus tinha subido, ali o Espírito Santo foi derramado, e quando o Espírito Santo foi derramado, no mesmo dia de Pentecostes, que é uma festa judaica, eles ali, o apóstolo Pedro saiu e começou a pregar para o povo, não uma mensagem avivalista, como se prega no tempo de hoje, não uma mensagem emocionalista, mas o apóstolo Pedro pregou uma mensagem de exortação. Pedro exortou o povo e disse ao povo que o povo estava seguindo o caminho errado, e o povo precisava se arrepender e seguir os ensinamentos de Cristo. E naquele dia foram acrescentadas quase 3.000 vidas, quase 3.000 pessoas, 3.000 almas. Então quer dizer, era preciso, irmão, uma organização, era preciso que os apóstolos, os homens de Deus, fosse conduzindo aquele povo, que o propósito deles era conduzir o povo para o reino, era ensinar o povo as palavras do reino de Deus, ensinar o povo que eles haviam aprendido de Jesus, e conduzir o povo para o reino de Deus. Então era preciso que eles passassem para aquele povo os ensinamentos, o aprendizado que eles tinham recebido do Senhor, para que o povo também imitasse o que os apóstolos estavam vivendo, o que os apóstolos estavam pregando, entendendo o quê? O que os apóstolos viviam e o que os apóstolos faziam era o que o povo ia imitar. Porque quando o povo imitava os apóstolos, o povo estava imitando o próprio Jesus que havia ensinado os apóstolos. Então, irmãos, não é diferente para a igreja de hoje. A igreja de hoje é a mesma igreja que foi fundada também no dia de Pentecostes. A igreja de hoje é a mesma igreja também que deveria seguir os ensinamentos dos apóstolos. Então, o que nós vemos aqui, como é que aquela igreja vivia? Vamos ver aqui, para a gente fazer aqui uma análise, para a gente compreender algumas coisas. Como é que aquela igreja vivia? A igreja primitiva vivia. No verso 42 diz assim, de Atos capítulo 2: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir de pão, e nas orações. Olha aqui, irmão, como é que aquela igreja vivia? Eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos ensinavam, que eles haviam recebido de Jesus, era aquilo que o povo estava crendo, amém, irmãos?
era aquilo que o povo estava aprendendo, e era nisso que o povo perseverava. Muitas pessoas estavam vindo do judaísmo, alguns estavam vindo de várias religiões. Então, aquelas pessoas estavam começando a mudar as suas atitudes, a mudar o seu comportamento de acordo com aquilo que eles aprendiam dos apóstolos, porque eram as palavras de Jesus. A doutrina dos apóstolos são as palavras de Jesus. E é nisso, igreja, que nós temos que perseverar. É nessa doutrina, é nesse ensinamento que nós temos que perseverar. Que ensinamento, pastor? A doutrina dos apóstolos. Amém? Você está entendendo isso? Porque a doutrina dos apóstolos são os ensinamentos de Cristo. Então você vai ler as cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, você vai ler as cartas do apóstolo Pedro, você vai ler as cartas de Tiago, a carta de Tiago, as cartas do apóstolo João, as mensagens que Jesus deixou, que registraram nos evangelhos. Você vai ler e você vai ver a carta de Judas, né? E ali você vai ver o que ali? As doutrinas que eram ensinadas para o povo naquela época, que são exatamente as doutrinas que nós devemos perseverar, que nós devemos seguir. Só que, igreja, quando nós olhamos para a situação da igreja brasileira ou mundial, como se encontra hoje, nós começamos a perceber uma coisa: que a igreja se distanciou da doutrina dos apóstolos. A igreja não vive mais a doutrina genuína, a doutrina verdadeira, a doutrina que é o alicerce, que é a base da igreja. A igreja está afastada, a igreja está desviada. Eu conversava hoje com o irmão Zé Ayrton, e eu até explicava para ele, falando para ele da apostasia, que a apostasia é a igreja que conheceu a verdade, mas depois deixou de seguir a verdade do reino. Nós temos que se preocupar com a igreja evangélica, porque a única igreja que vai apostatar nesse tempo é a igreja evangélica. A igreja católica não vai apostatar, por quê? Porque ela já está seguindo uma doutrina errada. O espiritismo não vai apostatar, por quê? Porque já está seguindo uma doutrina errada. Eu digo uma doutrina errada em relação às escrituras sagradas. Então, as outras igrejas que não seguem os ensinos de Cristo Jesus, o Evangelho do Reino, nós não temos que se preocupar com elas, se ela vai ser uma igreja apóstata ou não, porque não tem do que apostatar. Mas nós temos que olhar, irmão, para a igreja que se diz evangélica, porque a igreja que se diz evangélica é a única que pode vir a apostasia, a única que pode abandonar o caminho do Senhor, porque é a única que se converteu à verdade, que conheceu a verdade. Então, quando nós olhamos para o cenário da igreja de hoje, nós vemos que realmente nós estamos longe, aliás, estamos longe de seguir, de perseverar na doutrina dos apóstolos. Em nenhum momento você vai ver, se você ler o livro de Atos, ou as cartas dos apóstolos, doutrina da igreja, em nenhum momento você vai ver algum ensinamento que nos dê uma brecha, uma base, para fazer qualquer tipo de comércio na casa de Deus, da obra de Deus, das coisas sagradas. Em nenhum momento você vai ver isso. E ontem eu estava em casa e eu liguei o rádio, e uma igreja que em Fortaleza, que primeiro anunciou que ia vir um pregador aí de fora dos Estados Unidos, né? E era totalmente de graça. Eu até me admirei, rapaz, infelizmente o cara só obriga a dizer que é de graça, né? Porque o pessoal vai pensar que é pago. Então, logo em seguida, outra pessoa, no mesmo programa, a mesma igreja, anunciou que um missionário que prega numa dessas emissoras de rádio evangélica aqui de Fortaleza, esse missionário ele vai estar pregando nessa igreja. Vinha uma cantora de fora para cantar, e o irmão dele também faz um programa na rádio, vai apresentar o culto. Só que esse aviso, a moça que estava avisando ia na igreja, e ela dizia: ó, pessoal, e você corra para comprar o seu ingresso. Você pode encontrar ou na livraria da nossa igreja, ou na
casa fulano de tal que vende Bíblia lá no centro, ou em outros lugares. Ela diz o nome dos lugares. Então, quer dizer, anunciando o evento, o culto, onde um pregador ia pregar, onde uma cantora ia cantar, e já dizendo que as pessoas tinham que correr para comprar o seu ingresso. Só que isso é um exemplo que eu estou usando de ontem, mas nós temos aqui milhares de exemplos para dar. Mas isso, queridos, não é a doutrina dos apóstolos. Isso não é o modelo de igreja que Jesus deixou para a gente congregar. Amém? Não é o modelo de igreja que Jesus deixou para a gente congregar. Eu não entendo como é que um missionário, um pastor que se diz de Deus, se presta em pregar num culto, numa igreja ou num ambiente onde ele sabe que estão comprando ingresso para entrar, estão cobrando ingresso para entrar. Eu não entendo como um homem de Deus, uma pessoa de Deus se presta a um papel desse, sabendo claramente que não é esse o ensinamento que Cristo Jesus deixou para nós. Então, igreja, nós percebemos que esse exemplo que eu usei aí, isso vai atingir muitas igrejas evangélicas. Eu não quero falar igreja católica, igreja espírita. Eu não estou preocupado com igreja católica, igreja espírita, mas eu me preocupo com a igreja evangélica, porque a igreja evangélica, irmão, é um instrumento que Deus deixou na terra para ensinar o povo a verdade do evangelho do reino de Deus. A igreja evangélica já diz o nome, igreja evangélica, que vem de evangelho, de boas novas, da salvação, do reino. Mas o modelo de igreja que nós podemos ver hoje é um modelo totalmente caído, totalmente corrompido, desviado da doutrina dos apóstolos. Então, a gente vê isso, irmão, com muita tristeza, e a gente procura abrir os olhos das pessoas em relação a isso. Eu conversava, visitei uns irmãos, ou os irmãos já velhos no evangelho, ali na Pio Saraiva, ali, lá perto da irmã Elisete. E passei lá um pouco tempo com ele lá, talvez quase uma hora, eu passei com eles lá, e a gente tratava, eu mostrava para eles esse assunto. E o irmão disse: rapaz, um senhor já de 90 anos, mais de 50 anos na igreja, seguindo a Cristo. E ele dizia: rapaz, para mim não, para mim, qualquer igreja, para mim Deus está em todas. Eu disse: igreja evangélica, Deus está em todas. Eu disse: irmão, aí você tem que ter cuidado. Ele disse: quer dizer que Deus não está em todas? Você acha que não? Eu disse: é claro que não. E eu vi que ele não gostou. Ele perguntou: e em qual é que Deus não está? Naquela que não prega o genuíno evangelho. Ele disse: então nós podemos entender e perceber, irmãos, que há uma falta de conhecimento na igreja a respeito do que é a doutrina dos apóstolos, que é o evangelho que vocês têm ouvido aqui, culto após culto. Eu conversava com os irmãos, eu dizia: irmão, hoje as pessoas vão para a igreja, leva a sua Bíblia, e chega lá, o pastor leva uma mensagem de fogo, os irmãos pulam, os irmãos dão glória a Deus, e vem aquela alegria, e vem aquela satisfação, e vem aquele prazer, e o pregador ali diz que Deus vai fazer, que Deus vai dar, que Deus vai operar, e é hoje, e receba, e essa coisa toda, e o povo se alegra, se anima, volta para casa, mas sem levar um conhecimento da palavra genuína do evangelho do reino. Então, o povo não tem perseverado na doutrina dos apóstolos porque tem desconhecido. Então tem que ter cuidado, irmão. Abra os seus ouvidos, por favor, no que eu tenho dito para vocês, em nome de Jesus. Quem dá crédito aqui à palavra que eu prego? Quem dá crédito? Por que é que você dá crédito? Porque eu mostro na Bíblia, não é isso? Vou pregando, explicando. Como o obreiro Zezinho falou: pastor, eu já andei muita igreja por aí, mas eu não vi uma igreja ainda que prega assim, lendo os textos e explicando como o Senhor explica para a gente. Por isso você dá crédito naquilo que eu prego, porque eu mostro na Bíblia e vou explicando claramente. Então você tem que ter cuidado, irmão, com esse negócio de achar, de ter pena ou de ter medo e achar que toda igreja que tem uma placa aparentemente evangélica é uma igreja onde Deus está, é uma igreja genuína, verdadeira. Tem que ter cuidado com isso, tem que ter muito cuidado com isso. Então o verdadeiro sentido da igreja é o quê? Perseverar na doutrina dos apóstolos, é isso, amém? E eles perseveravam também em quê? Na comunhão. Havia
comunhão entre eles. Eu vou já explicar aqui o que é essa comunhão que havia entre eles. E também no partir de pão, que também faz parte da comunhão, e nas orações. Então a igreja, ela perseverava nisso, irmãos, né? No partir do pão, na comunhão e nas orações. A igreja se reunia para orar. A igreja se reunia, os irmãos se reuniam. E olha que não era fácil naquela época, irmão, porque os irmãos eram perseguidos. Eles saíam procurando para saber quem era um cristão, quem era seguidor de Cristo, para prender. Eles faziam reuniões escondidas. Eles se escondiam na casa de um, na casa do outro, para fazer suas reuniões de oração. Era assim que a igreja sobrevivia naquela época. Era assim. Porque se as autoridades soubessem, iam tentar prender os irmãos. Iam desfazer a reunião deles ali na hora. E eles precisavam se reunir escondido. Mas, por muitas vezes, ousadamente, como era um povo ousado, eles estavam sempre indo para o templo. Era um povo ousado. Por isso os apóstolos foram chicoteados várias vezes. Você vai ver no livro de Atos que os apóstolos foram chicoteados e as autoridades diziam: olha, nós já dissemos que vocês não pregam no nome desse homem, que era Jesus. Não ensina o povo essa doutrina. E uns chicoteados porque eram ousados, porque realmente acreditavam. Estavam no templo muitas vezes ensinando, pregando para o povo, para tentar convencer o povo a respeito do evangelho do reino. Então, irmãos, é preciso que haja em nós também esse sentimento. Preciso que haja em nós esse sentimento. A única coisa que a igreja evangélica precisa hoje é voltar a ser a igreja que ela nunca deveria ter deixado de ser, como a igreja primitiva. Como a igreja, claro que nós estamos no século 21, forma de se vestir é diferente. Eu estou falando da doutrina, eu estou falando dos ensinamentos. Nunca deveríamos ter se afastado deles. Não, pastor, mas no século 21 a moda é música, a moda é isso, aquilo outro. Mas, irmão, a moda fica para lá. Nós temos que olhar. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro. Nós estamos fazendo o que aqui? Esperando a vinda do Senhor, para poder subir com Ele. É isso que nós estamos fazendo aqui. Se a tua estadia aqui não é esperando o Cristo, então não faz sentido a tua vida, não faz sentido você estar vindo para a igreja. Se você não está esperando o Cristo, o que você está fazendo vindo para a igreja? Se você não está esperando a vinda do Senhor Jesus, se não é isso que você espera, aguarda a tua esperança, o que você está fazendo? Você não está fazendo nada. Então isso nós estamos fazendo. Então, no verso 43 diz assim: em cada alma havia temor. Não é isso que diz aí? E é o que está faltando hoje, irmão. Está faltando temor na igreja de hoje. Por quê, pastor? Porque a grande parte da igreja de hoje não tem mais temor da palavra, não tem mais temor do que está escrito. Está escrito uma coisa, Jesus fala uma coisa, e o povo arruma um jeito para fazer do outro e dá uma desculpinha, porque Deus é bom e vamos fazer desse jeito. Por exemplo, eu sei que muitas pessoas passam problema no casamento. Pessoas evangélicas, mulheres de Deus, homens de Deus, passam problema no casamento. Mas o conselho que eu sempre dou é que você tem que levar a sua cruz, que você tem que viver esse casamento enquanto o teu cônjuge estiver vivo. Porque se você se divorciar, se separar dele ou dela e casar com outro, você vai estar em adultério. Mas quando eu aconselho alguém que me procura a respeito disso, eu digo: mas existem igrejas que fazem o divórcio, igreja evangélica, que faz o divórcio, que casa a pessoa com outra, faz. Então de repente você se acha o seguinte: não, então o pastor Jadel está muito duro, eu vou para aquela igreja porque lá o pastor lá aceita, ele aceita fazer meu divórcio, e lá ele aceita eu me casar de novo. Então, meu irmão, o simples fato de você sair da igreja que está pregando, dizendo que você está ligado ao seu marido ou à sua esposa enquanto ele estiver vivo, e se casar com outro estará em adultério, e sair para ir para outra igreja que aceita o divórcio e casar com outra mulher, com outro homem, o simples fato de você fazer isso não quer dizer que você está certo, não, meu irmão. Você vai estar apenas se enganando. Você vai estar apenas se enganando com o ponto de vista de um pastor, de um homem que deu o ponto de vista dele. Só para você ter uma ideia, um irmão que congregou com a gente aqui, ele veio de outra igreja, e ele disse que namorava
com uma menina lá da igreja e disse que sentia muita vontade de fazer sexo com ela. E ele disse que um dia, não estava mais aguentando e estava fazendo sexo com ela. E ele foi e ligou para o pastor. E lá ele perguntou ao pastor, ele disse: pastor, pai, o que é que eu faço? Eu não estou mais aguentando não, pastor. O pastor disse aí: não, irmão, pode fazer, depois você ora e pede perdão a Deus. Então, irmão, quer dizer, a gente vê que não tem nada a ver isso. Como é que eu digo: rapaz, estou precisando tanto de 100 reais, olha na carteira do irmão Jadel, tem 100 reais, e eu vou pegar esses 100 reais aqui, depois eu peço perdão a Deus. Está certo isso, irmão? Eu tenho que me arrepender antes de pegar, não é? Não, senhor, não vou fazer isso não, Deus me livre, o dinheiro é do irmão, eu passo necessidade. Então, que tipo de doutrina é essa que tem sido ensinada nas igrejas? Então, irmãos, tem que haver o temor. E uma coisa que não há temor de jeito nenhum, virou bagunça, virou baderna, foi essa questão do comércio nas igrejas. A Bíblia deixa claro que Jesus expulsou os comerciantes, quem comprava, quem vendia e quem comprava, viu? Não era só quem vendia não, quem comprava também. Aí eu estava até falando com o irmão hoje lá, eu disse: irmão, não entendo muito desses pregadores que diz que quer ganhar alma, grava um CD de pregação, vende por 10 reais, ainda proíbe a gente de fazer uma cobra para dar para os outros, e diz que quer ganhar alma. A Bíblia deixa claro que Jesus desaprova o comércio na igreja, João capítulo 2. A Bíblia deixa claro que Jesus mandou dar de graça o que recebeu de graça, Mateus capítulo 10, verso 8. Mas por que a maioria das igrejas evangélicas não obedece isso? Vocês têm percebido isso? Igrejas, até igreja boa, você vai lá, às vezes uma palavra boa, um ensinamento bom, mas aí desmantela tudo quando entra essa questão do comércio. Pastor, mas e aí, como é que fica? Deixa eu te dizer uma coisa aqui, porque aí a gente fica com dúvida às vezes, Como é que fica então, pastor? O cara está pregando uma palavra boa, uma doutrina boa, mas aí entra o comércio na igreja. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você ligar numa televisão católica e você vê um desses padres mais modernos pregando, você vai ver que ele prega uma palavra verdadeira. Quem já viu alguma vez? Você viu isso aí? Viu, né? Palavra verdadeira, boa, rapaz, mensagem boa. Mas desmantela onde? Quando começa, entra para a idolatria. Você está entendendo? Então é assim, do mesmo jeito eu estou comparando aqui com essa igreja evangélica que pratica esse tipo de comércio. Então, não pode ser assim, irmãos. Não pode ser. Não é eu fazer uma parte certa e depois fazer outro que é errado. Você está entendendo isso? Porque aí eu vou mostrar claramente que eu estou desviado da verdade. Como é que você identifica uma cédula falsa? Se eu pegasse uma cédula de 100 aqui, duas cédulas de 100, uma falsa verdadeira, mostrasse para vocês, daí ninguém ia identificar qual era a falsa e a verdadeira, porque é idêntica, ou não é? Idêntica. Está aqui, irmão, a cédula falsa verdadeira, qual é? Vocês iam arriscar, pastor, é essa, é aquela. Você ia arriscar, mas você não ia ter certeza. Porém, se você pegasse as duas cédulas e começasse a olhar, virar contra a luz, pegar o papel, olhar os detalhes, marca d'água e essa coisa toda, você ia identificar realmente qual era a falsa e qual era a verdadeira, não é isso? É isso que está faltando na igreja hoje, é isso que está faltando no povo de Deus hoje. Fazer essa pesquisa, fazer esta análise, tá? E observar, porque a cédula falsa tem muita coisa da verdadeira. Às vezes tem a marca d'água, às vezes tem aquela listinha, aquela fitinha do Banco Central, né? Enfim, mas tem tudo verdadeiro, mas quando você pega no papel, é uma cédula falsa. Assim, você escuta uma mensagem na igreja católica dessas mais renovadas, você escuta uma mensagem verdadeira, você escuta uma mensagem boa, mas quando você vai olhar direitinho, o papel não é verdadeiro. Você está entendendo, né? A alegoria aí da cédula. Você vai olhar direitinho, você vai ver que realmente não está no caminho direito, por causa da idolatria que Deus chama de prostituição, de abominação. E você olha para a igreja evangélica atual, a maioria estão praticando isso. Estão ou não estão? A maioria.
Igreja que, se você ouvir uma pregação daquele pastor, a mensagem linda, uma mensagem abençoada, boa, mas quando você olha direitinho, que você vai pegando ali e tal, você olha e percebe que aquela igreja, ela está desviada da verdade, porque está comercializando a palavra de Deus. Amém, igreja? A gente vê que pessoas, quando vê a gente pregar isso, eles começam a debochar de você. Eles começam a jogar na tua cara, a brincar com a tua cara, a brincar com a tua pregação, porque tu está mostrando na Bíblia, e eles fazem questão de querer te irritar. Só que eu vou me irritar com isso, meu irmão? Eu fico tranquilo com isso. Eu fico tranquilo, me irritar com o quê? Se o cara quer me irritar, eu não vou me irritar com ele. Eu me irrito quando vejo apostasia, muitas vezes eu me irrito. É normal, a gente tem um Espírito Santo, a gente se irrita no Espírito. Mas eu não vou me irritar por quê? Eu sei que estou procurando ensinar a verdade. Então, nós vemos isso. Então está faltando, irmão, temor na igreja, está faltando temor. Eles debocham, eles começam a debochar. Se você vai no Facebook, eu já vi isso muitas vezes, coloca uma mensagem lá, na mesma hora entra um pregador, um pastor, eu estou cansado de ver, e o cara começa a botar aí os shows que ele vai participar, as coisas que vai acontecer lá. A gente vê que as pessoas começam a desdenhar. Por quê? Porque está faltando temor. A igreja, irmã, ela começa a se desviar do genuíno evangelho quando falta o quê? O temor. Se faltar o temor, você não vai querer obedecer à verdade. Se faltar o temor, você não vai querer dar ouvido à mensagem do evangelho genuíno. Então, falta o temor na igreja, a igreja se desviou, a igreja se afastou da verdade. Mas a igreja aqui, a primitiva, que é a que nós temos que imitar, havia o quê? Temor. E temor era esse, irmão, temor à palavra, a palavra de Deus, temor ao nome de Jesus, temor àquilo que era ensinado. É isso que você precisa ter no teu coração, amém, irmão? Quem quer ser uma pessoa feliz aqui nessa terra aí, diga amém. Então tenha temor no seu coração, tenha temor quando você ouvir a palavra de Deus. Eu sei que tem coisas que são muito difíceis da gente obedecer. Eu sei que tem coisas, como eu falei aí, né? Estava falando do casamento, né? E tem muitas outras coisas. Tem coisa que é difícil da gente obedecer, irmão. Difícil. Mas quando existe o temor, a gente está ali diariamente lutando para não fazer o que desagrada a Deus. Não é verdade? Quantos tem lutado assim dia a dia, diariamente tem lutado assim para tentar fazer o que agrada a Deus? Eu tenho lutado. Quantos tem lutado assim? Você percebe essa luta em você, irmão? Quem percebe essa luta aí dentro de si? Isso é bom, isso é maravilhoso, irmão, porque é sinal que você está vivo e tem temor no coração e está lutando para obedecer. Está lutando para obedecer. Isso é o temor que está faltando na igreja de hoje. Eu dizia, pregadores e muitas igrejas hoje em dia, elas identificam muito bem o pecado. Ela faz você mudar o seu tipo de roupa, faz você mudar o teu tipo de maquiagem. Elas te obrigam a algumas coisas. Elas têm até uma certa aparência, né, de sabedoria. Porque um dia um pregador católico ligou para mim, e esses católicos já são meio cismados com a gente, porque diz que a gente não gosta de católico, não gosta das imagens, né? Eles já são meio cismados com a gente. Não é que a gente não gosta, é porque a gente vê na palavra e procura não aderir a essa prática idólatra, de onde a gente veio, já praticava. Então ele ligou para mim e disse: pastor, eu tenho ouvido sua mensagem boa quando eu estava na rádio. Mensagem boa, verdadeira, e eu quero até ajudar o seu ministério financeiramente, para ir o senhor pregar e tentar aí resgatar o povo do mundo. É tentar resgatar o povo do mundo, pastor. Ele fez questão de frisar umas 2 vezes. É do mundo que o povo precisa ser resgatado. O que é que ele quis dizer com isso? Que o povo não precisa ser resgatado da religião, que o cara, simples fato dele sair do mundo, né, deixou de usar droga, deixou de beber, deixou de fumar, deixou de ter a mulher, agora está na igreja ali, adorando os santos, as imagens, pronto, ele está bem. Na visão deles é essa. Na visão evangélica de hoje, em boa parte da visão evangélica de hoje, o cara deixou o tráfico, deixou as drogas, o vício, a prostituição, e agora está na igreja evangélica. Para eles isso, eles acham que é o suficiente, mas ao mesmo tempo a igreja lá está ensinando, conduzindo da forma errada, quando conduz o povo nesse sentido aqui contrário que eu acabei de explicar para vocês, e em muitos outros, como nós temos aprendido, inclusive na questão de riquezas, questão financeira. Então, o simples fato, eles acham de sair do mundo e veio, eles acham que isso aí é o suficiente. Não é, não é. Eu, por exemplo,
Outro dia eu estava na praça com o Mardônio, e tinha um rapaz lá falando que deixou as drogas. Foi, Mardônio? E nem tinha ido, não estava nem na igreja, nem foi para uma clínica de recuperação, e nem estava na igreja. Simplesmente ele resolveu deixar e pronto. Então, o que é que eu tirei uma lição dali? Tirei uma lição dali o seguinte: que a igreja, ela é um centro de recuperação espiritual, pode-se dizer assim. Porque esse rapaz, ele deixou as drogas sem vir para, não está congregando, não é um servo de Deus nem nada, e deixou as drogas. E aí, ele está salvo por isso? Porque agora está vivendo uma vida certinha, mas não crê no evangelho, não está seguindo o evangelho? Não. Então eu digo, irmão, se você tem problema com álcool, o melhor lugar de você procurar para se libertar do álcool, aprender, é nos Alcoólicos Anônimos. Se você tem problema com droga, um lugar bom de você procurar se consertar, se libertar, é numa clínica de recuperação, fazendo um tratamento químico, né, de desintoxicação. É um lugar bom para você se libertar disso. Agora, se o teu desejo, a tua vontade é vida eterna, é salvação, aí a conversa é outra, aí a história é outra. Você está entendendo, irmão? Se o teu desejo, teu coração, tua vontade de herdar o reino da paz, eu não quero ir para o inferno, eu quero herdar o reino de Deus, eu ouvi uma pregação que mexeu comigo, eu quero encontrar o caminho do reino, então aí a conversa é outra. Então aí nós vamos tratar de você com a Bíblia, com a palavra de Deus. Bíblia sagrada. Porque o cara vem para a igreja, né, de repente ele resolve estar na igreja, aí não bebe mais, não fuma mais, não se prostitui mais, aí pronto, não, agora eu já estou liberto, estou transformado, e pronto, e vai sair da igreja e vai viver a vida dele aí. Isso não quer dizer nada, meu irmão, não quer dizer nada. Mas aos olhos de muitas igrejas evangélicas, isso aí é um espetáculo, né? É um espetáculo. Então a coisa não caminha bem por aí. Mas a igreja, não que eu não estou dizendo que Jesus não liberta, claro que Jesus liberta, mas eu estou falando que é a questão da salvação. Da salvação. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais fazia pelos apóstolos. Verso 44: e todos os que criam estavam juntos. Aliás, e todos os que criam naquela palavra que eles pregavam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, aliás, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então entenda isso, irmão. Todos aqueles que criam nos ensinamentos dos apóstolos, eles estavam juntos, estavam unidos. Amém? Aí você talvez diga: pastor, mas se a gente agir desse jeito que o senhor está dizendo, nós não vamos conseguir nos unir com as outras igrejas. E quem foi que lhe disse que a gente precisa se unir a outras igrejas? Quem foi que disse isso? Nós precisamos nos unir ao povo de Deus. Nós precisamos nos unir ao povo de Deus. E como é que acontece essa união? Por intermédio da palavra, dos ensinamentos. É assim que acontece essa união. A Bíblia deixa claro quando ela diz: não há união das trevas com a luz. Que união há entre o crente e o descrente, entre Cristo e Belial, Cristo e o demônio? Não há união. Então, se eu estou aprendendo a verdade do Evangelho, a doutrina da palavra de Deus, como é que vai haver união entre eu e uma igreja apóstata, meu irmão? Me diga. Mas todos os que criam andavam juntos, unidos. Todos os que criam, que acreditavam. Então todos aqueles que acreditam no Evangelho, irmão, devem andar unidos, juntos. Nós não podemos ter dificuldades em caminhar junto com igrejas que não praticam o comércio na obra, que não mercantilizam a palavra. Não temos dificuldade quanto a isso. O problema é que é difícil encontrar. Alguém conhece algum aí? Seja sincero. Quando o irmão conhecer algum, irmão me avisa: pastor, encontrei uma igreja que também lá não tem comércio na igreja. Se você encontrar, irmão, me avise. Me avise. Porque eu não conheço ainda, não conheço. Apesar de eu pesquisar na internet, a irmã Neudaci já conhece. Então quando você encontrar, irmão, fala para mim, para eu poder conhecer, saber, eu poder me alegrar.
com isso. Está entendendo? Porque, só para você ter uma ideia, ó, aqui nós temos vários irmãos. Quantas igrejas aqui conhecem a igreja que não admite nenhum tipo de comércio, né? Cantor para vir vender, pregador para vir vender, né? Banca de venda na igreja. Igreja de noite é um culto, de dia é um bazar, né? De dia é um brechó vendendo bazar. Então, assim, quer dizer, do meio de tantas pessoas aqui, nós vimos uma que conhece. Inclusive, depois eu quero que você me diga, né? No final do culto, quero que você me fale, que é essa igreja. Você está entendendo, irmão? Então, é preciso crer para poder andar junto. A Bíblia diz assim, ó: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não. Se o irmão Jardel, o assunto dele é novela, e o meu assunto é futebol, e eu detesto novela e ele detesta futebol, nós vamos se encontrar poucas vezes para conversar, porque ele não gosta do meu assunto, nem eu gosto do dele. Então não anda dois juntos se não houver acordo entre eles. Você está entendendo? Não vamos andar. Deus jamais vai, nós não vamos caminhar com Deus. Deus não vai caminhar conosco, irmão, se não houver acordo entre nós e Deus, se nós não nos prostrarmos diante dos ensinamentos de Deus. Amém? Então, para que nós possamos ter essa união e ter tudo em comum. Uma coisa muito bonita que eu acho, irmão, na igreja primitiva, que é preciso nós restaurarmos isso, e uma coisa que nós vemos o contrário hoje, são pessoas evangélicas gananciosas, aprendendo um ensinamento para ficarem ricas e egoístas cada vez mais, amontoando para si e sem querer estender a mão para ninguém. Nós vimos aí uma grande seca no Brasil, e o que é que nós vemos aí em boa parte dessas igrejas que a gente vê pela televisão? Pedindo dinheiro apenas dinheiro. Até igrejas que arrecadam milhões, até para fazer uma festinha para as crianças, como eu vi há poucos dias, é preciso pedir um pirulito e um bombom aos irmãos. Igrejas que arrecadam milhões, vira e mexe, estão comprando aí um terreno por 10 milhões de reais. Vira e mexe, estão fazendo aí, diz que não tem dinheiro para pagar a televisão, daqui a pouco o cabo está com a metade da televisão, pagando 50 milhões de reais. E para fazer uma festa para a criança, é preciso pedir os irmãos para trazer o bombom e o xilito, como se fosse uma igreja que realmente precisasse. Então, você não vê uma mobilização em relação a ajudar ninguém. Você não vê isso. Mas a palavra de Deus diz aqui o quê? Que eles tinham tudo em comum. Olha aqui no verso 45, olha aí, irmão, coloca isso no teu coração, para tirar a ganância do teu coração. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. A Bíblia diz aqui em Atos capítulo 5, quando fala lá, capítulo 4, final do capítulo 4 para o capítulo 5, assim, ó, no verso de número 32, Atos 4:32, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era propriamente sua, mas todas as coisas lhe eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço aos pés, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque eles sabiam que os apóstolos iam ajudar o povo. Se hoje você fizer uma coleta na igreja para isso, o dinheiro some e ninguém vê onde entrou. Não existe mais confiança. Mas eles vendiam suas propriedades para poder ajudar os outros irmãos necessitados. Mas o que é que nós vemos hoje em dia, irmão? Se eu tenho 2, 3 casas, qual é a minha vontade? É de comprar 4, 5 ou 6, é ou não é? Se eu tenho um carro, é de eu ter outro, possuir outro para minha mulher agora. Se eu tenho uma fazenda, agora eu quero outro. Se eu tenho 10 cabeças de gado, agora eu quero 20. Se eu tenho 100 cabeças de gado, agora eu quero 200, agora eu quero 1000. É isso, está no coração da gente. Por quê? Porque se prega essa maldita teologia da prosperidade. Eu não tenho nada contra a prosperidade no sentido certo da palavra, porque o sentido certo da palavra prosperidade não tem nada a ver com essa teologia que eles pregam aí de riqueza, que é uma teologia maldita,
que desvia o povo da verdade. Então se prega essa doutrina, o povo se torna ganancioso e quer estar nas igrejas aí, desfilando luxo, desfilando ostentação e contando, se esnobando, contando o que tem, o que comeu, o que deixou de comer. Então não se vê, irmão, um testemunho numa igreja, num lugar, alguém dizendo que fez alguma coisa, que abriu mão, que renunciou a alguma coisa, por amor de Deus, do Evangelho ou de alguém. Não se vê isso. Quando alguém renuncia aí, como estão fazendo agora em algumas igrejas, mas é porque o pastor disse que se ele abrir mão do que ele tem, Deus vai dar 10 ou 100 vezes mais. Ele renuncia a abrir mão, mas na ganância de ganhar mais. Como até, não sei se vocês já viram na televisão, o camarada dá o dízimo daquilo que ele quer ganhar. Alguém já viu isso aí? Dê o dízimo da renda que você quer ter. Se a sua renda, você quer ter uma renda de 50 mil reais, então você vai dar um dízimo pela fé de 5 mil reais. Aí Deus vai te dar uma renda de 50 mil. É isso que estão ensinando aí a igreja. Então nós vemos aqui o seguinte, que o povo vendia, trazia aos pés dos apóstolos, e era repartido a cada um segundo a sua necessidade de cada um. Então, irmãos, isso está faltando, está escasso na igreja hoje. O que nós podemos ver é o que eu falei aqui, é egoísmo. E nós, irmão, temos que começar a fazer isso. Pastor, mas eu não tenho muita coisa. Mas nós temos que começar a fazer isso, irmão, com pouco que nós temos. Eu não estou querendo dizer para você vender sua casa e morar embaixo da ponte. Não venda sua casa não. Você precisa de uma casa para morar. Você está entendendo? Você precisa de uma casa para morar. Mas do pouco que você tem, do pouco que vem às tuas mãos, meu irmão, da feira que você faz todo mês para colocar o pão na tua casa, tira um pouquinho ali, traz, deposita no altar da igreja para a gente poder distribuir para essas pessoas carentes. Isso, irmão, nós estamos começando a fazer isso com pouco. Amém? Você está entendendo? Mas aí o que acontece? Por falta de amor, tudo bem o cara esquecer um culto ou outro, mas o cara esquecer meses e meses, o cara não dá, né? Passa o mês todinho, o cara não dá. Então dá licença. Não, eu não trouxe hoje no culto porque eu esqueci, nem no domingo que eu esqueci, mas eu vou trazer. Você está entendendo? Eu vou trazer. Mas você não esqueceu? Eu duvido que você esqueça de fazer a feira para dentro de casa. Esquece? Quando vê as panelas vazias, você não esquece. Então, sabe, irmão, é isso. Essa é a doutrina dos apóstolos. Você está entendendo aí, irmão? Era isso que os apóstolos ensinavam. Por que os apóstolos ensinavam isso? Porque foi isso que eles aprenderam de Jesus. E é isso que precisa ser ensinado hoje. Que nós precisamos unir os nossos bens, que nós temos material, o nosso recurso, o salário que nós recebemos, e tirar uma parte dele para fazer a obra de Deus. Então, ele diz: vendiam as propriedades, fazendo e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Verso 46: e perseverando unânimes, todo mundo junto, todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa. Olha, verso 46, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Os irmãos se reuniam, irmão, com tanta alegria. Olha, irmão, a alegria daquele povo era tanta. Você percebe uma coisa aqui? Que a alegria daquele povo não estava nas coisas terrenas. Você percebeu isso aí? Não estava porque se tivesse, ele não ia vender, não ia abrir mão, não ia ajudar. Ele, pelo contrário, ia querer outra fazenda, como a gente estava dizendo agora há pouco. Então a alegria daquele povo, irmão, não estava em coisas terrenas. A alegria daquele povo estava na promessa de Cristo. Que promessa, pastor? Da vida eterna, da salvação, meu irmão. Ali estava a alegria daquele povo, o prazer, a satisfação daquele povo na vida eterna, o que eles se esperavam. Oh, Jesus, vem logo, Jesus. Eles não oravam pedindo bens materiais, irmão. Eles não oravam pedindo riqueza, pedindo bem material. Eles oravam pedindo Jesus para Jesus voltar logo e levar a igreja. Era isso que eles oravam. Se vê campanha de muitas coisas. Campanha de cura, de milagre, libertação, de prosperidade, de quebra de maldição. Tudo voltado para coisas terrenas e humanas. Mas não se vê uma campanha, já que o pessoal gosta de fazer campanha, não se vê uma campanha, fazer sete semanas de jejum e oração, a campanha, para Jesus voltar logo. Não existe isso.
Porque o povo não espera mais o reino de Deus. Quando se fala, não, me lembro, pastor, espero. Mas não tem alegria dentro de si, dessa esperança. A sua visão, meu irmão, infelizmente, ela está simplesmente nas coisas terrenas e humanas. Mas a nossa visão deve estar no alto, em Cristo, amém, igreja? E aí, eles perseveravam unânime, partiam o pão de casa em casa, comiam junto, com alegria e com singeleza de coração. Era uma igreja simples, irmão. Você percebe que era um povo simples de coração? Partiu o pão de casa em casa, com alegria e simplicidade de coração. A igreja está precisando voltar a isso novamente. Só que eu vou lhe dizer um segredo aqui, irmão. Infelizmente, a igreja não vai voltar a ter essa singeleza de coração. Porque por um lado está a igreja apóstata, igreja que se desviou. Do outro lado está a igreja verdadeira, que tem procurado já viver a verdade. Não haverá singeleza de coração na vida da igreja que abandonou a verdadeira palavra. A singeleza de coração haverá apenas no coração dos irmãos que procuram conhecer a doutrina dos apóstolos, ensinamento de Cristo e obedecer, segui-lo, para que haja essa singeleza de coração. A singeleza de coração, irmão, ela se manifesta até nas nossas vestimentas. Entenda uma coisa, irmão: igreja não é passarela, igreja não é um lugar de competição de quem veste a roupa mais bonita. Você entende isso? Igreja não é um lugar de competição de se o sapato da irmã está na moda, eu tenho que ter um sapato igual aquele, porque a irmã foi com uma roupa bonita para a igreja, e eu não posso mais ir com essa roupa para a igreja, porque a irmã tem uma roupa bonita e eu não tenho. Mas isso acontece dentro da igreja. O outro irmão diz: não vou mais para a igreja porque eu não tenho roupa, e os irmãos andam tudo bem vestido, e as minhas roupas estão tudo simples. Acontece isso dentro da igreja. Então, irmão, essa simplicidade de coração se manifesta até na nossa vestimenta, nossa forma de vestir. Tem pessoas que não querem ir no Beco da Poeira para comprar roupa, só querem ir se for no shopping. E às vezes não tem condição direito nem de comprar uma camisa, uma calça no Beco da Poeira, e vai querer comprar no shopping. Você está entendendo, irmão? Igreja não é lugar de competição de bens materiais. Amém, meu irmão? Quem chega, o irmão, essa semana o irmão chegou num Corolla. Não, eu também tenho que ter um Corolla. Não, mas eu não vou comprar um Corolla, eu vou comprar um Honda Civic. E o cara vai querer chegar no Honda Civic porque está competindo com outro irmão. Irmão, isso é a miséria, uma calamidade. Mas por que está acontecendo isso? Porque não há singeleza de coração. Antigamente, você via pessoas chegando na igreja de bicicleta, não via? Hoje você não vê mais. Por quê? Porque muitas vezes só se dá valor a quem chega num carro. E já que o irmão não tem um carro, ele vai vir pelo menos no ônibus, porque aí o cara não vê o transporte que ele tem, se é uma bicicleta ou se ele anda. Então, irmão, isso é tolice. Isso é falta de singeleza de coração, de espírito. E essa singeleza de coração, de espírito, se manifesta também, como eu disse, no nosso exterior. Você está entendendo isso, amém? Vocês entendem isso, irmão, amém? Entendem? Manifesta essa simplicidade de coração na tua vida. Não só dentro da igreja, no teu dia a dia, no teu, aonde você frequenta, onde você vai. Essa simplicidade. Claro, se você tem condição de comprar roupas, compre. Condição de comprar sandálias, compre. Mas procure sempre olhar pelo lado da simplicidade. Se você comprou uma roupa nova, bonita, não vá querer usar aquela roupa para competir com a irmã que usou uma roupa fulano e tal, que a roupa da irmã, não vá usar para isso não. Ande na simplicidade do teu coração, amém? Faça isso, porque isso está faltando nas igrejas de hoje, em nome de... Só que essa palavra que eu estou pregando aqui, ela é loucura para muitos, é doidice, é besteira. Mas essa palavra que eu estou pregando aqui, uma palavra fiel e verdadeira, e uma palavra do reino de Deus, amém, irmãos? Por exemplo,
Muitos pastores hoje só querem possuir se for um carro importado. Muitos pastores hoje só querem possuir se for um carrão que dê a ele, que quando ele descer em algum lugar, o pessoal, esse cara tem dinheiro. Porque os carros importados é para isso. Sendo num carro importado, às vezes o cara está quebrado, deu nem R$1 de entrada, o salário todinho é para pagar o carro, está faltando até feijão em casa, mas ele está andando num carro importado. E aí ele quer chegar nos cantos, o pessoal olha para ele, rapaz, esse cara tem dinheiro. E é isso que nós, a igreja de hoje, precisamos voltar a ser, com essa simplicidade, perseverar nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, pessoal?